Conforme colocado, até coloquei alguns nomes ali, ó, de liderança secular, ó. Joseph Safra, tem aí, tá meio ruim de ler, mas tá aí. Joseph Safra, Jorge Paulo Lerman, Marcel Herman Teles, Eduardo Saverin, Carlos Alberto Sicupira, José João Abdala, Abílio dos Santos Diniz, Fernando Roberto Moreira Salles. Temos aí então lideranças seculares. O que eu quero dizer com essa lista de lideranças seculares colocadas aí? Empresários, exatamente. Então, eles inegavelmente têm habilidades de liderança. Então, fizeram seus empreendimentos crescerem. Exatamente. Então, eles fizeram seus empreendimentos crescerem extraordinariamente. Mas na lista aí. Tem 20 bilhões de... Impressionante, né? Mas Oi? o Steve Jobs Tá aí. né? Agora, não necessariamente. Isso, essa aí também é uma qualidade. Não necessariamente você ter que diretamente, né? Contrate quem lhe diga o que é certo fazer. Não necessariamente todas as qualidades e aptidões que eles tiveram e têm, que fizeram desenvolver os seus empreendimentos, serão também qualidades e aptidões necessárias, né, ou eficazes dentro da igreja, tá certo? Porque a igreja, ela tem outro viés. A igreja, ela lida de uma forma diferenciada em relação à sua liderança. A sua liderança tem que entender, né, qual é a forma como a igreja lida com as coisas. Então, temos que sempre fazer essa diferenciação, porque de fato existe na atualidade uma tentativa de transformar a igreja numa grande empresa. Nós temos visto aí algumas igrejas que de fato têm lidado desta maneira com o evangelho, têm transformado as igrejas em grandes empresas. A frase, para mim, a frase que mais ilustra isso é: a sua igreja funciona? Quando a pessoa pergunta, a sua igreja funciona? Eu já sei que tipo de igreja ela quer. Exatamente, o que é que vem à mente, né? Você está ganhando dinheiro? Você está vendo, né, curas, um monte de curas que eles alegam que acontecem lá? Então, ele está falando desse tipo de troca, esse relacionamento de troca, né? A pessoa leva o dinheiro para lá e leva para casa, né, aqueles supostos benefícios que ela obtém. Então, eu coloquei embaixo no comentário: o líder secular precisa apenas de oportunidade, técnica e perseverança, e seus subordinados o obedecem em troca do pagamento. Já o líder eclesiástico conta com o carisma, tá certo? Ou caris, né, que é de onde vem a palavra graça, caris, e precisa convencer pessoas livres a se engajar nos mesmos objetivos. As pessoas que estão junto dele, eu coloquei até no líder eclesiástico o texto de 1ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 6 ao 16. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isso trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, como ele diz aqui, perdão, me perdi um pouquinho, na palavra, está bem pequena aqui para mim, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar, ensinar, até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. 1ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 6 ao 16. É, para mim, o grande manual. É uma cartilha de liderança. Paulo primeiro aprendeu, primeiro vivenciou, exerceu essa liderança, plantou igrejas por onde passou, tanto na Ásia quanto na Europa, né?
na Grécia, até em Roma, para onde ele foi, em cativeiro, e ele plantou igrejas por onde passou, e administrou essas igrejas, geriu, né, essas pessoas, cuidou dessas pessoas, se preocupou com a fé, com a vida espiritual dessas pessoas, esteve profundamente envolvido com elas. E a partir dessa experiência que ele tem, esse know-how, ele qualifica então Timóteo e Tito como os seus representantes, para de fato estarem em conexão com essa grande obra que ele iniciou. E aí ele passando essa orientação para Timóteo, essa orientação serve para nós. Essa orientação chega diretamente para nós, nos dando qual é o viés, qual é o direcionamento. Então ele mostra para Timóteo que é necessário haver um comprometimento total, é necessário haver um envolvimento pessoal, é necessário haver uma entrega, tá certo, total no Evangelho, é necessário que haja de fato todo esse empenho para que se possa exercer o ministério para o qual foi chamado, o ministério que lhe foi entregue. Então um líder eclesiástico, ele tem que ter essa consciência, a forma como ele está lidando com as pessoas, com que ele está lidando, a importância que tem as vidas humanas que estão nas mãos dele, né? Então ele está ministrando a vidas que foram compradas com o precioso sangue de Cristo, que não foram compradas com ouro nem com prata, né? Nem com os seus dotes, seus talentos, mas foram compradas com o precioso sangue de Cristo. Quando uma pessoa entra para o Evangelho e está agora diante dele, ele vai ministrar aquela pessoa, ele tem que entender que foi pago alto preço por aquela vida, né? O sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, que purificou aquela pessoa de todo pecado e que colocou diante dele agora. E aí, como é que ele vai lidar com ela? Ele não pode agir apenas na mentalidade, né, comercial, financeira, administrativa, fria, tá certo? Ele tem que lidar a partir deste enfoque, no qual aquela pessoa é uma alma que foi ganha pelo sangue de Cristo Jesus. Então aí ele vai começar a valorizar um pouco mais aquilo que ele fala, a maneira como ele fala, tá certo? O exemplo que ele dá, as atitudes que ele toma em relação a essas pessoas, o quanto a sua vida tem marcado positivamente ou negativamente as pessoas que estão próximas a ele, que estão olhando para ele. Quando ele tem essa responsabilidade, quando ele encara dessa maneira, com esse nível, né, de preocupação. Então aí vamos passar adiante, ele fala aqui, eu já expliquei do líder secular e eclesiástico. O eclesiástico tem que ter essa noção do valor daquilo que ele está fazendo, tá certo? E aquilo que está nas suas mãos para fazer, a importância daquilo que ele está fazendo. Diferença entre liderança secular e eclesiástica foi o que eu acabei de explicar. E atributos do líder padrão. Atributos do líder padrão. E aí eu coloco esse quadro para demonstrar com alguns versículos. Veja, o perfil do líder. Eu cito aí Davi. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? A situação de Golias. Golias afrontando Israel, os homens, nenhum deles com coragem suficiente para enfrentar mano a mano ali com Golias. Davi, que era o mais improvável, e é interessante isso, porque às vezes o líder é o mais improvável, né? O líder é aquele que você não esperava que fosse você, né? Não esperava que fosse justamente você. E aí, quando ele se apresenta na situação, todos veem um problema, todos veem um desafio, todos veem a impossibilidade de vencer aquele desafio. O líder vê a oportunidade. Aí é onde a coisa vira. Porque Davi não tinha condições de vencer Golias mesmo. Ele não tinha condições. E Davi também sabia que não tinha condições. Tanto que quando Golias vem até ele, né, Davi retruca. Fala: tu vens contra mim com espada, escudo, lança, capacete, arma, capacitação, tudo. E eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Então, o que Davi fez? Essa batalha, se fosse só minha, já teria sido perdida. Essa batalha é do Senhor. E aí é onde o líder vai fazer a diferença. Onde todos veem ali o fim da linha, o ponto final, o problema, o líder vê ali a oportunidade do recomeço. A oportunidade, muitas das vezes, de que o nome de Deus seja glorificado através de uma situação totalmente improvável. Quando ele diz: não, isso aqui, eu estou emprestando meu corpo, estou emprestando meu tempo, minha vida, mas quem vai agir aqui vai ser o Senhor. E aí nós temos um líder que faz a diferença. Mas Davi ali era um líder? Davi se tornou. Ele não era. Mas a partir dali ele se tornou. As pessoas
mesmo que ele não fosse líder de fato, aliás, mesmo que ele não fosse líder de fato, isso mesmo, porque Saul continuava como rei, mas ele se tornou líder de direito, que as pessoas começaram a olhar para Davi como líder, né? Então, esperar alguma coisa de Davi. E ali teve promessas que ele teve recompensa. Já tinha sido ungido, exatamente. Mas era um menino ainda. Não o líder. Não, tanto que eu acho Era um que menino. Era um menino. Já tinha sido ungido por Samuel, então Tinha já é um líder de fato. Não era um cara assim. Já é um líder de direito, mas não de fato. De fato ainda era Saul. E a atitude dele foi de líder. Aí a atitude dele comprovou, ratificou aquela unção. Então a unção já tinha. Com aquela atitude, Foi aí que começou o ciúme de Saul. Saul ficou louco e não era para menos, né? Dentro das igrejas também tem isso. Agora, contrariando o que nossos irmãos falaram na escola dominical domingo, quando ele viu a Golias, não foi o espinho da carne dele, foi na recompensa que ele recebeu, que foi a filha de Saul. Essa menina tirou a paz de Davi. Foi, ali foi. Quando ele se apaixonou pela... Foi difícil. Com a Betseba, aí o negócio ficou feio para ele. Foi complicado. Tirou a paz dele até... Ali ele teve muita dor de cabeça, até o fim da vida. A filha de Saul. O que é um líder eclesiástico e como é o líder eclesiástico? Aí eu cito Lucas. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E aí, como Jesus resolve aquela questão, Jesus inverte totalmente a lógica. Aí, inclusive, ele coloca mesmo esse contraste. Os reis dos gentios dominam sobre eles, os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Só que essa lógica serve para o mundo. Essa lógica serve para as empresas. Essa lógica serve nas lideranças seculares. Mas essa lógica não serve na igreja. Porque muitas das vezes Deus de fato contraria totalmente a lógica humana, levantando o improvável, né? Trazendo capacitação. Porque Deus gosta de brincar com as coisas. Não, é porque aquele que se coloca diante dele em humildade e de fato se dispõe a exercer, Deus levanta, Deus usa. Deus pode usar o letrado, o erudito, o poliglota? Pode, desde que ele se coloque diante dele em humildade para ser usado. Mas muitas das vezes não será este. Ele vai confiar em si mesmo, vai confiar no braço da carne, vai confiar na sua própria capacidade. Agora, o humilde, que não tem, não sabe outra língua, não tem formação maior, não tem dinheiro, ele vai dizer, não, eu confio totalmente no Senhor. E é onde ele acaba alcançando exatamente aquilo que o outro deveria ter buscado, que é confiar totalmente em Deus. E é onde Deus vai e levanta e Deus usa poderosamente. E aí ele exerce uma liderança e talvez até ele nem exerça um cargo eclesiástico. Aí vai depender da estrutura eclesiástica na qual ele está inserido. Às vezes as pessoas não vão olhar para ele como um líder, não vão premiá-lo a um cargo de liderança eclesiástica, mas Deus conta com ele como um líder. Ele evangeliza, as pessoas o ouvem, as pessoas buscam nele oração, palavra de conforto, palavra de conhecimento. Então ele exerce uma liderança de fato. É certo? Mesmo que muitas das vezes ele não exerça, né, isso no âmbito eclesiástico. Veja só, atributos do líder padrão. E aí eu vou colocar aqui estas questões. O líder padrão. Por líder padrão nos referimos ao tipo de líder menos imperfeito, uma vez que a perfeição absoluta só é encontrada em Deus. O líder padrão é aquela pessoa que reúne em si todas as qualidades necessárias para exercer o cargo diretivo. Não se trata de um super-homem, mas também não pode ser um infra-homem. Nele, embora possa haver algumas fragilidades, por outro lado, é capaz de detectá-las e corrigi-las. Isso aqui, para mim, é o mais eficaz. Isso aqui, para mim, é o que lida com a realidade. O líder não é perfeito, mas mesmo com suas imperfeições, deve tomar sua cruz e exercer a liderança consciente de que deve submeter a Cristo, para por meio de seu exemplo, conduzir outros na caminhada. Por quê? Às vezes você está esperando pelo grande líder, né, que tem assim uma palavra maravilhosa, que tem assim uma aparência, ou que tem uma capacidade, ou que é amável, ou que compreende todo mundo, ouve todo mundo. E às vezes na expectativa dessa pessoa, você vai passando os tempos e essa pessoa nunca chega.
E essa pessoa nunca aparece. Então, eu acredito que o mais inteligente é lidar com o que você tem. Então, aquela pessoa que está ali, quais são os pontos fortes dela? Vamos valorizar os pontos fortes. Quais são os pontos fracos dela? E aí você tem que ter o respeito e a sinceridade, né? Equilibrar os dois. Respeito e sinceridade, para chegar até ela e colocar isso de forma clara para ela. Sem passar por cima de sua autoridade, mas também sem ser falso, hipócrita. E colocar, me desculpe, mas o senhor está falhando nisso aqui. Isso aqui vai prejudicar o senhor, vai prejudicar a obra de Deus. Né? Então colocar de uma forma respeitosa, mas também de uma forma bastante verdadeira, bastante aberta, para que aquele líder também tenha um retorno, um feedback, tá certo? Sobre quais são os seus problemas e como resolvê-los. E ele se preocupa em resolvê-los. Porque se o líder se cerca de bajuladores, aí está seu fim. Que nem algumas pessoas que colocam o líder como uma escada através da qual ele chega a determinada ascensão, um cargo eclesiástico. Quando você tem pessoas que estão em volta de você querendo utilizar você como uma escada para chegar a algum lugar, geralmente essas pessoas não vão ser sinceras com você. Porque elas não querem que você cerceie a oportunidade que você vai ser para elas. Então o que você vai fazer? Você vai fechar os olhos para os seus defeitos e você vai ver só as suas qualidades e você vai elogiá-la o máximo de vezes possível, para que aquela oportunidade esteja sempre aberta. Você vê ela não como uma pessoa que está ombro a ombro com você na obra de Deus, buscando o melhor para a obra de Deus, para a glória do nome de Deus. Você está vendo ela como um degrau, tá certo? No qual você vai subir e chegar até outro lugar. Ela é só uma passagem. E aí quando você tem pessoas assim, você corre um grande risco. Porque defeito todo mundo tem, meu irmão. O liderado tem defeito e o líder tem defeitos e às vezes acaba adquirindo outros defeitos por estar tendo que tomar decisões. Então a pessoa que é pressionada a tomar decisões, você está tranquilo no seu lugar, você só cuida da sua vida. Às vezes tem um monte de problemas em você que nem você conhece. Você é exposto a determinadas situações, por exemplo, você nunca foi exposto a uma situação de risco iminente na sua vida. Pela misericórdia de Deus, você foi guardado. Só que um dia que você for exposto a esse risco, aí é que você vai conhecer como você age numa situação assim. Uma arma na cabeça, né? Uma situação de alto risco da sua vida. Como é que você age num momento desse? A sua aceleração do seu coração, batimento cardíaco, adrenalina, como é que você toma decisões rápidas e tal. Então, quando você é exposto a algo assim, você sabe, não, eu sei que numa situação dessa eu corro, ou eu enfrento, ou eu não sei o quê. Agora, se você nunca foi exposto, você não sabe. E uma pessoa que é colocada na liderança, ela é exposta a um variado número de situações que ela não era antes. Diferente. E foi o caso de Moisés, né? Moisés. Na hora que Moisés estava se sentindo cansado. Sentiu muito enfadado por causa do peso que ele estava carregando. Jetro, quando chega em Moisés, ele fala, você não vai aguentar essa pressão. Uma situação interessante isso aí. Ele vai tomar muito mais decisões do que uma pessoa lidando somente com a sua vida em particular. Então ele vai tomar decisões que afetam a vida das pessoas. E assim ela vai estar exposta a muito mais situações novas que ela vai ter que avaliar e corrigir. E é onde, se ela tem pessoas sinceras perto dela, se ela tem pessoas honestas, e aí é onde está. O quanto você está disposto a pagar para ser honesto. Às vezes você pensa, você honesto nada, eu vou critico essa situação aqui, uma crítica construtiva. Falou, me desculpa, mas isso que você falou passou do limite, eu acho que você devia maneirar nisso aqui. Aí daqui a pouco o risco que você tem medo. Mas e se ela começar a me perseguir a partir desse momento? Então é muito complicado, é muito difícil quando você lida com uma liderança a qual você tem medo da reação não madura, a reação infantil, uma reação na qual ela não consegue absorver aquela informação, né, e colocar ela como um crescimento, colocar ela de fato como uma correção. E aí, claro, se você percebe que a pessoa tem maturidade, você se sente mais seguro para fazer essa crítica. Mas se você sente que a pessoa é imatura, muitas das vezes você vai evitar. A não ser que você de fato
tenha coragem e vai lá e fala, não, ela, independentemente do que ela fizer, eu vou falar e pronto, e acabou-se. Vamos lá. Categoria de líder, ele diz, ó, líder comum, também chamado líder liderado. O líder comum é um coadjuvante. Trata-se daquelas pessoas medianas que não estão muito acima nem muito abaixo das exigências para o cargo diretivo. Nessa categoria está a maioria dos líderes, tanto nos negócios seculares como no governo da igreja. O nível de capacidade entre eles varia bastante. Eu coloquei exemplo, coloquei até as tropas de soldados romanos ali, e o texto que diz, olha só, em todas as organizações há um grande grupo de pessoas com capacidades medianas, mas longe de desprezá-las, elas são essenciais para o bom funcionamento da organização, pois mesmo não sendo extraordinárias, sabem desempenhar com razoável habilidade suas funções e sabem executar ordens bem esclarecidas. Assim como um poderoso exército, os comandantes não seriam nada sem um corpo militar integrado de soldados bem treinados e que executam as ordens de maneira eficaz, sendo no momento da batalha cada soldado um pequeno líder em sua posição. Então olha para um agrupamento militar, um destacamento militar. Você tem ali um grande destacamento militar. Você tem líderes de 100, você tem líderes de 500, líder de 1000, líder de 10.000, tá certo? Então você tem as patentes. Conforme as patentes vão subindo, vão havendo níveis diferentes de decisão. Tem pessoas que podem tomar decisões com tamanha autoridade, que ele pode pôr fim à guerra, fala, não, recua, acabou a batalha, não vamos mais investir aqui nessa situação, cada um vai se protejam dentro do quartel. Então, uma pessoa de alta patente que pode tomar uma decisão dessa. Mas existem pessoas de patentes inferiores que tem que esperar por aquela decisão. E descendo até o nível da base, você tem os soldados. Nos soldados, você tem o exemplo máximo do liderado. O soldado é um liderado, ele recebe ordens e as executa. Só que quando você olha para a situação do soldado, no campo de batalha, no calor da batalha, você não vai ter um general perto de cada soldado instruindo ele sobre como lutar. Dizendo, olha, pega a espada assim, enfia na barriga dele, pega a lança, joga, pega o escudo, defende aqui, faz isso. Direita, esquerda. A decisão é de tomar, né? É igual Ele vai estar, exatamente, ele vai estar diante do adversário e ele vai ter que decidir qual será a melhor ação. Ele vai jogar uma lança no cara, ou ele vai esperar o primeiro cara vir para se defender com o escudo e atacar, fazer um contra-ataque com a espada. Em alguns momentos ele toma decisões. Mas eu acho que ele toma decisões ali também por sobrevivência. Isso, aí você tem o maior interesse dele que é se manter vivo. Se manter vivo. É o melhor, exatamente, é o melhor salário, né? É a melhor troca, se manter vivo. Então o interesse dele mesmo em se manter vivo. Mas quando você olha para essa situação, você tem as pessoas que estão num nível menor, não podem, em hipótese alguma, serem desprezadas. E você quer saber, quando a pessoa não tem a consciência, não tem a qualidade de ser um líder, é quando você vê a pessoa pisando nos outros. Pisando naqueles que fazem um trabalho menor. Pisando naqueles que têm menos qualificação que ele. Ele está demonstrando ali que ele é um péssimo líder. Que ele não tem noção do prejuízo que ele está causando à organização de modo geral. Porque em algum momento, aquela pessoa subalterna, ela vai tomar decisões próprias. E quando a pessoa é desprezada, é pisada, né, quando é desvalorizada, ela não vai tomar decisões em prol da vitória do exército. Então, a pessoa não é valorizada. Quando chegar no momento em que é exigido dela tomar uma decisão, ela vai fazer errado. Ela vai pôr a perder toda aquela batalha, toda aquela guerra, todo aquele exército. Por quê? Porque ela é tratada como um nada, como um lixo. Então é onde você vê, ele lida com essa situação aqui, colocando até mesmo essa liderança que alguns olham para ela e vê ela como medíocre, e a palavra medíocre você não está nem abaixo, tá certo? Você não é péssimo e você não é ótimo, você é médio, você é mediano. Então você não tem altas qualidades, né? Mas você também não é um inútil. Você tem algumas coisas que são boas, que são úteis, que são válidas. E é onde você tem a situação na qual uma organização precisa dessas pessoas também. Uma organização precisa daquele irmão que muitas das vezes tem poucas qualificações, mas o pouco que ele tem ele emprega.
que é onde tem os talentos. A parábola dos talentos. Talvez ele Exatamente. está ali justamente porque a instituição não precisa de ninguém superior a ele em conhecimento, informação, para fazer aquilo. Então, Exatamente. cada um tem seu nível de importância. Aí você já parou para pensar que para o diretor da CGADB, que está lidando com política, com direitos, né, com questão de propriedades, com grandes contratos, com representação jurídica, ele só pode exercer tranquilamente a sua função lá no seu gabinete, lá na sala da diretoria, porque lá embaixo tem um irmão fazendo o papel dele lá na portaria. Senão ele ia ter que largar os papéis lá e receber na recepção. Aí eu E aí? quero ver ele fazer tudo, né? Você vai conseguir? Então, meu irmão, do jeito que você está lá em cima exercendo o seu papel, não se esqueça que lá embaixo tem um irmão que você precisa dele. Não esqueça que aquele irmão, ele talvez não tenha a mesma aptidão que você. Por isso você está aqui e ele está lá. Mas ele é tão importante quanto você. É igual o pastor na congregação, mas se o pastor fizesse tudo, abrisse a igreja, limpasse a igreja... Ele precisa de todos os membros, né? Mas o Exatamente. ele fala que por causa de um prego pode perder a guerra. Porque você ouviu isso não? Não. Por causa do Coisa séria. prego, o cavalo entrou na parte do cavalo e o carteiro não pôde levar a carta. Por causa de não levar a carta, perdeu a guerra. Tudo começou por causa Uma informação essencial não foi entregue. Pois é. Então, Impressionante. Como coisas mínimas interferem. e esse prego pode ser eu e você, que a patente livre está lá alta, está dizendo nada. Agora pensa se essa liderança era inteligente e ela sobe o moral. Até das pessoas mais simples que estão debaixo da liderança dela. Se ela sobe o moral, fala, você é participante de todo esse projeto, de todo esse processo aqui. Aquela pessoa que está lá em cima, lá negociando lá no gabinete do presidente, ela precisa de você que está aqui embaixo trabalhando na sua função, naquilo que você está fazendo, se você faz com excelência. Então, quando você tem um tipo de liderança com essa consciência, você fortalece toda a engrenagem, todo o sistema. Né? E ele funciona muito bem, porque cada um está feliz dentro daquilo que está fazendo. Liderança desnecessária, eu trouxe essa figura que eu achei. Eu achei ela muito, muito legal, essa figura. Ela é o exemplo máximo de liderança desnecessária. Veja, organograma da liderança desnecessária. Você tem o vereador. Pronto, o vereador, a pessoa que prometeu um monte de coisa, votaram e ele conseguiu. Chegou lá para exercer o cargo dele. Aí tem um assessor para assuntos voláteis. Que coisa impressionante, hein? Assessor para assuntos voláteis. Que ele é cabide para outros dois grupos de assessores. Assessoria administrativa, de um lado, assessoria para assuntos xerográficos, para tirar xerox, assessoria acessória. Agora, do outro lado, assessoria especialíssima para assuntos, né, importantíssimos aí. Assessoria para assuntos cafeinísticos, para arrumar o café. Assessorias cafeinísticas, seria puxa-assessor, que é o cara que vai sempre encher a bola dele ali, junto à imprensa, fazer os comentários, né, soltar um monte de mensagem no Twitter favorável a ele e por aí vai. Então, essa é chamada liderança desnecessária. Pode... vereador que é 15 assessor. Nossa, meu Deus do céu. Muito desperdício para aquele gabinete. Muito, muito. Se você for pegar cada um, O deputado gasta 150 mil só com assessoria. Se você pudesse pegar cada um deles, colocar numa sala separada e mandar ele descrever as funções. O que você faz aqui? Eu tiro xerox. Não, eu pego a roupa dele na lavanderia. Não, eu pego o cachorro dele e levo para passear. E ganha quanto? 5 mil reais. Ai, meu Deus do céu. Liderança desnecessária. Então você tem pessoas que supostamente estão fazendo algo importante. Mas por quê? Quando você tem, não é à toa que existe esse tipo de cabide. Quando você tem uma pessoa que se cerca, tá certo? Dessas pessoas desnecessárias, por que ela assim o faz? Porque são pessoas que estão totalmente apoiadas nela. E aí nunca se oporão. Nunca se colocaram contra alguma decisão dela, verdade, porque precisam ali totalmente também dela. vantagem, porque estão Vantagem. levando vantagem. Período também, né? Porque o próprio
mas não pode ser reelegente. Então, uma liderança fraca, ela adora se valer desse tipo de coisa, porque aí ela nunca tem que prestar contas, ela nunca tem que se justificar. A liderança de Jesus, como que é, né? A de Jesus é outra coisa. Exatamente. Tem que trabalhar honesto, certinho, fazer a obra de Deus. É muito lindo, né? Muito mesmo. Quando você fica disponível a fazer a obra de Deus. Pois é. Você não tem nada disso, não vê nada. Nada. Tudo certo. Nada dessas. Olha o senador. Senador, tinha uma sessão da sobrinha da minha mulher, né? Ela é advogada hoje, é filha de Vicente, Adriano. E ela tem um colega que é assessor de um senador. O Opa! cara mora em Salvador, ele vem na terça-feira para Brasília, aí na quarta-feira à tarde já volta. Ele vem às Oh! 7h. Meu Deus do céu, Mas tenha é por isso misericórdia. que os cargos políticos é vantagem. Exatamente. Cada senador tem É uma 15. lástima. Jesus amado. Por isso que essa carga, essa classe política é um peso. A carga tributária sobe, por quê? Para sustentar essa máquina pesada. Toda semana ele vai para Brasília e volta para as passagens pagas. Meu Deus, que loucura. Nem me fala que já dá até errado. Para que eu quero dormir. Líder necessário, ó. Por líder necessário nos referimos a um tipo de líder especial. Trata-se de alguém feito e designado por Deus. Sua demanda pode ser direta ou indireta. É aquela pessoa que faz o que ninguém pode fazer, vai onde ninguém pode ir, chega onde ninguém pode chegar. Ele é o dono de algumas qualidades peculiares que só podem ser encontradas nele e ninguém mais. Esse tipo de líder pode ser muito raro, só aparece poucas vezes em alguns lugares da terra. Sua aparição pode demorar algumas centenas de anos. Como não colocar o apóstolo Paulo, né? Como Cristo fala ali para Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Olha que chamado terrível, né? Só que Mostrarei a Paulo, ele o quanto deve sofrer. pelo meu nome. Paulo foi com quem Jesus contou para ir no meio do Areópago, que era onde os filósofos discutiam, para pregar sobre Jesus. Paulo foi quem Jesus chamou para pregar na corte do imperador, para ganhar para Jesus muitos que pertenciam a uma classe social chamada pretorianos, que eram a guarda de elite do imperador, tá certo? E que eram inacessíveis, pessoas inacessíveis. E Paulo, por estar num processo judicial, tá certo, junto ao imperador, ele tinha cidadania romana, ele podia pedir uma audiência, o imperador, ele cruzava com esses caras nos corredores, e onde ele pregou Jesus, e alguns deles aceitaram a Cristo, e se tornaram depois as primeiras lideranças do cristianismo junto ao Império Romano. Através de quem? Através desse instrumento escolhido. Então, surge o Senhor Jesus Cristo, ele busca e ele levanta pessoas assim, né? Pessoas que exercem uma liderança extraordinária. Agora, claro, nós temos pessoas que de fato são líderes extraordinários, com dotes extraordinários. Agora, tem pessoas, e a gente está aí no meio delas, pessoas que sabem, não, eu tenho características que são úteis lá no reino de Deus. Não necessariamente eu sou um talento extraordinário, mas eu sei que eu posso fazer algo importante. Eu sei que eu posso me dedicar, eu sei que eu posso melhorar. E é onde você vai empregar os talentos. Quantos talentos, meu irmão? Tem 5? Tem 2? Tem 1? Tem um talento só? Coloque, né, no reino de Deus. Coloque ele para ser exercido. E os talentos variados faz uma somatória, né? Isso mesmo. Aí todos eles juntos constroem o reino de Deus. Abraão, o homem de fé e coragem. Esse homem, embora a Bíblia fale muito pouco de seus feitos, o pouco que fala é suficiente para classificá-lo como um líder necessário. Dele é dito que é amigo de Deus. Em seus atos e atitudes, podemos verificar que ele era possuidor de excelentes qualidades físicas, psíquicas, intelectuais, morais e espirituais. Quanto ao seu vigor, o que podemos supor é que era um homem rico em saúde física, pois com mais de 100 anos de idade, em 3 dias percorreu a pé 73 quilômetros. Aí você tem algumas qualidades, né, de Abraão, o amigo de Deus, o pai da fé, Abraão. Então você vê um homem que veio de fora, que veio de um lugar distante, veio de Ur dos Caldeus, percorreu mais de 2.000 quilômetros, porque ele foi margeando o Eufrates até o norte, Padan Aram, depois desceu até a Palestina. Então mais de 2.000 quilômetros de peregrinação
para chegar até a região ali de Canaã, onde exerceu ali uma fé verdadeira, uma fé viva. Construiu altares, ouviu a voz de Deus, em alguns momentos também cometeu erros, falhas, mas foi um referencial. Então o líder não é perfeito, meu irmão. O líder não é perfeito, mas ele tem algumas características que Deus sabe que ele tem, que são talentos que Deus sabe que estão nele e que ele precisa exercer. E que ele exercendo esses talentos, ele vai contribuir para a glória de Deus. E mesmo com os erros, ele tem que ter humildade, reconhecer os erros, pedir perdão, se consertar e continuar exercendo esses talentos. Abraão, ele fala aqui, Moisés, libertador e legislador. E aí ele cita aqui, inteligência de Moisés, a coragem de Moisés e o carisma. Ele cita essas 3 características aqui de Moisés. Inteligência, coragem e carisma. Primeiro, inteligência de Moisés. Quando você fala sobre a inteligência. Moisés, e aí nós temos aí a direção de Deus também nesse processo, resgatado das águas, né, pela filha de Faraó, né, criado no palácio. Primeiro amamentado pela sua mãe, né, que serviu para ele como ama de leite, por causa de Miriam, né, que foi esperta, e aí depois criado no palácio. Uma vez que ele foi criado no palácio do Egito, o Egito era uma das maiores potências do mundo. Você tinha o Egito e tinha os caldeus, tá certo? O Egito e os caldeus. Também tinha os hititas, mas principalmente os egípcios e os caldeus. Eram as maiores potências do mundo. Então, todo o conhecimento da época estava ali. Todo o conhecimento. Inclusive, investigando arqueologicamente, descobre-se que os egípcios tinham até um certo conhecimento de medicina. Na época, claro, muito limitado, mas tinham certos conhecimentos. Então Moisés esteve exposto a esse conhecimento, autoconhecimento, alta cultura, ok? Então Deus tinha um propósito certamente com isso, e Moisés desenvolveu-se ali, ao estar em contato com esse conhecimento, que a gente sabe que o nosso cérebro, ele vai expandindo a capacidade de compreensão a partir da exposição que você tem a esse tipo de conhecimento, que produz a chamada sinapse, tá certo? Então você tem os dendritos e os axônios. Cada informação nova produz uma sinapse. Quanto mais sinapse, mais capacidade cognitiva. E é onde você tem uma pessoa que desde cedo é exposta a coisas mais complexas, é uma pessoa que vai desenvolver a capacidade cognitiva de modo que ela aprende mais fácil ao longo da vida. Mesmo que ela mais tarde seja exposta a um conhecimento que ela ainda não tem, mas ela tem mais aptidão para absorver aquele conhecimento do que uma pessoa que passa a vida exposta somente a coisas muito simples. E a habilidade para lidar com o inesperado. Com o inesperado, eu acho né? que ela consegue criar, né? Criar respostas, criar soluções. Na trajetória, tudo bem que ele teve ele viveu lá como uma escola, mas Sim. eu acho que quando ele foi líder do povo, ele se deparou com situações novas, não vividas anteriormente. Situações novas, exatamente. Só que a habilidade de resolver ali que foi desenvolvida, que é onde Deus vai desenvolver essa capacidade de Moisés. Por quê? Porque futuramente vai ser a Moisés que Deus vai revelar uma das coisas mais extraordinárias de todo o Antigo Testamento, que é a lei. A lei vai ser o fundamento para todo o texto do Antigo Testamento e também vai ser autoridade para o Novo Testamento. E aí você tem, através de Moisés, a entrega essa revelação. Entregar a revelação do Gênesis, por exemplo, coisas que estavam para além do conhecimento de todas as pessoas daquela época, e Deus revelar através de Moisés. Então Deus criou situações, é onde você vê, por exemplo, a gente olhando para essa situação, algumas frases acabam caindo por terra, algumas frases de para-choque de caminhão. Por exemplo, Deus não chama os capacitados, Deus capacita os escolhidos. Muito bem. Em que sentido você quer colocar isso? Em que sentido? Quando você diz Deus não chama os capacitados, se você está tentando dizer que Deus não chama pessoas com alta capacidade, você está enganado. Chamou Paulo, chamou Moisés. Paulo, Moisés, né? Então você tem pessoas, Salomão foi uma pessoa que Deus deu grande sabedoria, tá certo? Então Deus de fato, ele chama a todos. Deus ele chama a todos. Agora, a pessoa que se dispõe para a obra, ele capacita. A pessoa que é submissa a ele, ele capacita.
Então essa frase, tudo bem, a pessoa que construiu pode até ter tido uma boa intenção, mas o problema é que ela pode levar a muitos equívocos. Quando você olha, por exemplo, para pessoas que têm um alto nível intelectual e você acha que elas não serão usadas por Deus, porque ela é muito capacitada. Deus vai chamar o Porque coitadinho. Deus não chamou ela que ela é capacitada, ela está livre de abelhuda. É uma visão equivocada, por isso que não está na Bíblia. A visão é uma frase de para-choque de caminhão. Não está, não é texto revelado. Então você tem Moisés, por exemplo, que é esta pessoa que esteve exposta a esse conhecimento e foi trazida por Deus. Deus se encontrou com ele ali naquela sarça ardente, onde chamou ele, ordenou que ele realizasse aquela grande obra. E aí você vai ter a questão da inteligência, do carisma. Então Moisés, inclusive, é dito acerca dele que foi o líder mais manso, tá certo? Então você tem... momento, né? Ele chegou até a matar alguém e enterrar lá. Foi, de fato. Agora, quando você olha para, de modo geral, aquilo que Moisés teve que enfrentar, então, pelo tamanho do problema. o tamanho do problema. Então Moisés, ele teve que liderar uma massa populacional ao longo de um deserto, durante 40 anos. Né? Então qualquer outro líder teria tido muito mais ocorrências de desequilíbrio mental, a ponto do cara ficar louco. Até que Moisés depois de tanto ataque, Imagina lidar com a Deus, fama. se o senhor matar o povo, também pode me matar. Então a inteligência, o carisma, né, no sentido de atrair as pessoas para si, atrair as pessoas para essa causa, né, que foi entregue por Deus, e o caráter, porque se as pessoas, olhando para Moisés, não vissem nele o referencial daquilo que ele ensina, aquilo teria sido desacreditado rapidamente. Ainda mais os israelitas, povo de dura serviço, o povo que estava contrariado, porque chegou um determinado momento que eles sabiam que eles não entram na terra, eles tinham seus filhos. Então, pensa numa geração com este fardo nas costas, e olhando para o líder, e rodando ali pelo deserto, lugar ruim. Moisés tinha uma coisa nele que... Olha o texto ali, ó. Então, quantas revoltas? Olha o texto, ó, Deuteronômio 34, 10 ao 12. Em Israel nunca mais se levantou um profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face, e que fez todos aqueles sinais e maravilhas que o Senhor tinha enviado para fazer no Egito, contra o faraó, contra todos os servos e contra toda a sua terra. Pois ninguém jamais mostrou tamanho poder como Moisés, nem executou os feitos temíveis que Moisés realizou aos olhos de todo Israel. Então esse texto fala muito acerca dessas características peculiares, né, de Moisés. Ele cita Moisés, cita Davi, líder corajoso e carismático. E essas qualidades a gente já lidou com elas quando a gente viu aquele texto que eu citei, quando Davi está na caverna de Adulão. Então tem todas as situações que Davi enfrenta com Saul, os desafios que Saul coloca para Davi para tentar destruí-lo. Vai lá e busca tantos prepúcios dos filisteus. Aí Davi vai lá e pega dobro. Aí Saul fica com a cara em terra. Aí as mulheres fazem músicas. Saul matou tantos, Davi matou. Aí Saul fica louco. Aí Saul fica endemoniado. Exatamente. Então você tem Davi, a coragem necessária para o líder. Então o líder tem que ser uma qualidade dele. Por quê? Ele está à frente de um grupo. O grupo espera dele decisões. O grupo espera dele tomada de posição. Então o líder tem que ter a devida coragem para se tomar a decisão, equilibrada, né, com a devida ponderação sobre as suas decisões. E o carisma. Então Davi, quando a gente viu que ele atraiu para si aquelas pessoas que estavam fracassadas no reinado de Saul. Na verdade, ele aproveitou a oportunidade. Né? Aproveitaram a oportunidade e foram até Davi. Por Saul, ele aproveitou e pegou E encontraram em Davi alguém que de fato os direcionou. Alguém que de fato tomou a frente e os orientou, né, para que eles reconstruíssem sua vida. Para que eles de fato conseguissem um caminho, né, um novo projeto de vida. José, na página 19, José, exemplo de líder necessário. E aí ele fala, 10 horas, hein? Fechou com José. Ó.
José, exemplo de líder necessário. Aos 17 anos de idade, José servia seu pai Jacó, como uma espécie de servidor. Seus irmãos, além de invejá-lo, odiavam-no por ele ser o filho preferido. Além disso, detestavam-no por serem vigiados por ele. Sem saber, ele vivia no meio de um ninho de cobras. E aí a história de José eu não vou contar para você, que você já conhece muito bem. Mas José, quando a gente olha para ele, eu acho que o que eu vou destacar aqui, que é o mais importante, aquilo que vai matar toda a questão, tá certo? Atributos naturais que o líder precisa desenvolver. E aí, isso aqui a gente pode discutir na próxima aula. Mas eu vou matar a questão. Por exemplo, José, você tem ele vivendo com seu pai, sendo privilegiado pelo seu pai, o que acarretou o ciúme dos irmãos. E o líder, às vezes, ele é pego pela ingenuidade. E o líder não pode ser ingênuo. O líder não pode ser ingênuo. Ele tem que saber que ele causa nas pessoas inveja. Ele tem que saber que ele causa nas pessoas, muitas das vezes, uma contrariedade delas desnecessária. Porque queriam estar no lugar dele, sem, às vezes, ter a competência que ele tem. Deixa eu só concluir aqui. José, ele foi ingênuo em determinados momentos. Infelizmente, ele foi. Agora, o que acontece? Ele tinha qualidades muito fortes. Quando ele foi entregue pelos seus irmãos, e ele foi para a casa de Potifar, ele foi vendido como escravo, mas ele nunca se comportou como um escravo. Um escravo não tem iniciativa. Um escravo não emprega o seu melhor naquilo que está fazendo. Então José, quando foi para a casa de Potifar, ele fazia o seu melhor. Ele tinha iniciativa. O seu serviço era de qualidade. Então ele estava na condição de escravo, mas nunca foi escravo. Ele foi falsamente acusado, jogado no cárcere. Ele foi lançado no cárcere, mas nunca se comportou como um presidiário. Ele estava no cárcere. Então, estou no cárcere, mas não sou um presidiário. Não se comportava como presidiário. Tinha sonhos, tinha objetivos, tinha contato com Deus, sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Tanto que quando veio aqueles dois, contaram os sonhos, ele pôde trazer interpretação. Quando foi colocado no palácio, foi colocado como um vice-rei. O faraó lhe deu um anel, tá certo? Mudou o nome para Zafenate Paneia, Salvador do mundo. O colocou num carro, né? Aqueles que vão diante de José vão aclamando. Ele foi colocado como líder, tá certo? Mas ele não se colocou como soberbo. Tanto que quando seus irmãos vieram até ele, ele tinha a oportunidade nas mãos de vingança. Mas o que ele buscou? Reconciliação. É onde muda toda a questão, toda a situação, a forma como você se comporta no contexto. Você deixa que o contexto, você dança conforme a música, você deixa que o contexto ele reja sobre você, as suas decisões, ou você toma decisões independentes do contexto. Então, às vezes, o contexto é ruim, é mau, mas você não se deixa contaminar por ele. Você se comporta de uma maneira a transformar a sua realidade. Pode falar. E modificando, como José deu o exemplo. Quando José teve aqueles sonhos, quando eu estava lá lendo Gênesis, dá a entender que ele era muito menino. E não tinha noção daqueles sonhos. Exatamente. Só depois que ele foi vendido, que ele começou, né? Depois que ele comeu sal. Depois que ele comeu sal. Exatamente. Que aí ele começou a ficar esperto com as coisas. Entendeu o trabalhar de Deus. Entender a natureza humana. Porque É que nem... ele sonhava, ele tipo um meninão contava. Deixa eu falar uma coisa aqui, ó. Deixa eu falar uma coisa aqui, ó. Deus prosperou você. Você, graças a Deus, conseguiu ganhar bastante dinheiro. Você acha que é para todo mundo que você vai poder contar que comprou um Jetta novo, 0 km? Não vai, meu irmão. Porque tem pessoas que você sabe que está ali se aguentando nas pontas. Então, adoraria ter essa oportunidade, mas não consegue, não chega. Aí você vai contar para o irmão, às vezes, com ingenuidade, pensando que ele vai se alegrar. Na verdade, você está colocando tribulação na cabeça dele. Então, você tem que saber, né, corretamente com quem você pode compartilhar.